Fala pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar um pouco sobre a arquitetura limpa proposta pelo projeto FIAP MacTech do nosso grupo do Challenge. Antes de começar, acho que é legal a gente falar um pouco sobre o que é arquitetura limpa e o que a gente pensou para esse projeto. Antes de mais nada, a arquitetura limpa foi um conceito introduzido pelo Robert C. Mark, também conhecido como Uncle Bob, e ele é basicamente uma abordagem para você organizar e estruturar o código de que forma que ele seja mais escalável, flexível e fácil de manter. Então, ele não está tão responsável se aquele software funciona, mas sim com como ele funciona, como seria a escalabilidade dele para o futuro. E aí, trazendo um pouco para o nosso cenário, a gente pensou esse projeto da seguinte maneira: a gente fez uma divisão clara de cada camada com sua responsabilidade. Então, nesse caso aqui, a gente começa pelas camadas mais internas, né, que a gente pode dizer da cebola. Então, nesse caso, a camada de domínio, ela não é acessada, ela não acessa outras camadas. Então, assim, as únicas coisas que ela possui são coisas da própria camada de domínio. Então, entidades, enums, exceptions, interfaces, value objects, etc. Então, se a gente vem aqui dentro do nosso projeto, por exemplo, em dependências, a gente pode ver que essa camada ela não está chamando nenhuma outra. Então, a camada de domínio ela não tem nenhuma dependência de outra. Ela é o nosso centro do negócio, então ela é o nosso coração do negócio. E aí, trazendo um pouco para as camadas de cima, aqui a gente tem a camada de application. O que seria essa camada de application? A camada de application ela é como se fosse o controller que usa essas entidades, etc., e chama essas informações para jogar para a camada de cima. Então ela é como se fosse um meio de campo que busca as informações, trata nossas regras de negócios, etc. E aí ela coloca e retorna para a gente com uma saída de output para as camadas de cima, tá? E aí, seguindo aqui o projeto, a gente tem algumas outras camadas, são mais externas. A primeira é a camada de API. Então, o que seria a camada de API? Ela é a nossa camada de comunicação com o mundo exterior. Então, dentro dela, a gente tem algumas controllers, por exemplo, nesse caso, carrinho, clientes, pedidos, payments e products, entre outras coisas, tá? E aí, trazendo ainda para camadas de fora, a gente tem uma camada de infraestrutura, que a gente tem tudo relacionado a banco de dados. Então, por exemplo, a gente tem as chamadas ao banco de dados em si, a gente tem o contexto desse banco de dados. Então, nesse caso, se a gente quiser fazer uma alteração, por exemplo, de mudar de um SQL Server para um MongoDB ou para um Cassandra, alguma coisa do tipo, a gente não afetaria as outras camadas. A gente precisaria mexer somente na camada de infra, mantendo o contexto de responsabilidade única, né? De cada camada ter seu contexto específico. E aí, fora essa camada de infraestrutura, a gente também tem uma camada de serviço. O que seria essa camada de serviço? O nosso projeto no MacTech FIAP, a gente faz uma conexão com o mercado pago para fazer uma geração de um QR Code para posterior pagamento e escuta de um webhook. E aí, como que a gente pensou? Tá? A gente criou uma camada específica para fazer a comunicação com esse serviço externo. Então, se eu quiser adicionar uma regra de retry, algum poly, alguma coisa do tipo, circuit breaker, de vez de eu alterar, por exemplo, uma camada de application, alguma outra coisa do tipo, eu faço uma alteração única e simples dentro dessa camada de serviço. E por último, não é tão usual na arquitetura, no desenho da arquitetura limpa em si, mas a gente achou muito bom para separação de responsabilidades, que é uma camada de injeção de dependência e registro, tá? Basicamente, a gente tem uma camada, então, de cross-cutting UI, que a gente faz o registro das nossas use cases, applications, services, entre outras coisas. Então, falando bem brevemente, acho que essa é a arquitetura do nosso projeto. Fora isso, a gente também dividiu em pastas os testes unitários, então todas essas camadas elas estão cobertas por testes. E aí, por exemplo, Payment App Service. A gente fez esse cenário para todos, por exemplo, de geração de QR Code. Então, com um input válido, eu preciso fazer uma geração de um QR Code válido. E é isso. Espero que tenham gostado. Nos vemos logo.